João, como é que eu escolho a palavra-chave certa? Como é que eu escolho qual que é a melhor palavra-chave para minha campanha? O que eu tenho que colocar, o que eu não devo colocar? Como é que eu faço? Quantas que eu escolho? O que eu faço na prática? Um monte de pergunta. Tudo que você precisa saber para colocar a rodar sua primeira campanha na rede de pesquisa do Google. Você está vendo esse vídeo agora, eu tenho certeza que já deve ter ouvido falar várias coisas sobre palavra-chave, que palavra-chave é caro, que é concorrido, que é difícil, que é disputado. Calma que eu vou explicar esses detalhes nesse vídeo, né? Explicar como é que você seleciona as palavras corretas, como que você pode fazer, né, para contornar essa concorrência de certa forma. Claro que não é 100% de certeza, mas o que você pode fazer? Mostrar na prática também aqui dentro da ferramenta, dentro do Google Ads, como escolher umas boas palavras-chave. E tudo isso, claro, dentro desse conteúdo aqui que vai ser excelente para você que está buscando dar esse passo na sua estratégia, na sua campanha, nos seus anúncios. Mas antes disso, quero lembrar você que é dono de empresa, tem um negócio, tem uma empresa que está querendo crescer com os anúncios online, está querendo ir mais longe com os anúncios online. Quero convidar você a participar da nossa consultoria gratuita. Primeiro link aqui na descrição, você vai clicar aqui embaixo, vai deixar suas informações, o time vai entrar em contato contigo e te mostrar detalhe por detalhe o que o Google Ads pode fazer pela sua empresa para que ela venda mais. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de anúncios na rede de pesquisa, a gente fala aquele anúncio, né, clássico, de quando você vai lá no Google Ads, lá na pesquisa do Google, né, tanto no celular, Android, já tem o próprio Google Assistente já incluso. Quando ele faz uma busca, ele pega lá e joga no Google lá. Então vai ter a barrinha de pesquisa, você coloca lá, agência de marketing digital, você bota arquiteto em São Paulo, você bota pizzaria em Curitiba. Você vai fazer vai digitar ali, né, vai botar uma busca, né, fazer um search query, né, que a gente chama, que é uma busca, né, um texto de busca. E o Google vai procurar informações que se relacionam com aquela palavra, né. Você vai pegar aquela palavra-chave e baseado nisso o Google vai entender com o algoritmo dele o que corresponde àquela sua dúvida. Claro que dúvidas muito simples, né, a pizzaria em Curitiba é uma dúvida simples, é uma pergunta simples, o Google vai ser rapidamente trazer resultado correto para aquilo que você procura. Mas tem dúvidas muito mais aprofundadas, né, muito tempo por conta do uso do assistente de voz. Então, quando a gente faz perguntas pelo assistente de voz, a pergunta é mais elaborada, uma pergunta mais longa, com mais informações, o algoritmo tem que ali pensar como que ele vai encontrar. Esse motor de busca do Google é a base, né, dos anúncios online, aí posso dizer dos últimos 20 anos, vai dizer 20, 15 anos, vai. A partir disso foi daí que os anúncios online realmente começaram a ganhar atração, ganhar resultado. Veio também depois o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enfim, mais ferramentas foram vindo. Mas essa parte da busca dentro do Google é meio que o avô aí dos anúncios online e a plataforma, né, que a gente vai conversar hoje, que é realmente falar dessa parte de busca. Beleza, João, eu entendi o que é uma pesquisa, como é que funciona, mas agora, como que eu faço meu anúncio aparecer a pessoa correta? Como que eu coloco meu anúncio lá? Como que eu faço essa parte? Bom, essa questão é bastante simples, né, porque não se trata de nada mais do que a própria ferramenta do Google, né, que ele fornece gratuitamente. Você consegue criar uma conta de graça lá e começar a rodar os seus anúncios na ferramenta do Google Ads. A ferramenta do Google Ads ela é paga, mas você paga pela frequência que o seu anúncio é clicado, ele é visto, por interações, então você não paga necessariamente para ter acesso à ferramenta. Você paga de acordo com o que você usa. É como se fosse aí um celular pré-pago, vai. Você tem lá uma conta de alguma operadora, você botou R$10 de crédito, você fez 2 ligações e acabou, porque está cada vez mais caro o custo da ligação. Mas a funcionalidade é muito parecida. Você coloca um crédito na conta, ele vai consumindo aos pouquinhos, e a partir disso, você vai ter ali orçamento e verba para poder rodar a campanha, captar clientes e buscar novas pessoas. Uma vez que você colocou seu anúncio rodar na plataforma, você foi lá, criou a campanha, criou o anúncio, você vai participar de um leilão. O que é um leilão? Um leilão é uma busca, né? Uma divisão ali, uma concorrência de certa forma, por quem dá o valor mais alto para aparecer mais alto na busca. Vamos supor que você pesquisou lá pizzaria em Curitiba. Eu peguei esse exemplo aí, vai ser o exemplo da nossa aula hoje. Pizzaria em Curitiba, você foi lá, buscou pizzaria em Curitiba, apareceu lá várias respostas. Algumas delas vão ser orgânicas, né? Vão ser respostas gratuitas que o Google fornece, porque elas de ranqueamento, e tudo mais. E vão ter ali cerca de 4, às vezes 5, às vezes 3 respostas que são baseadas no Google Ads, que são respostas pagas. Respostas que a pessoa colocou uma grana para aparecer aquelas respostas em posicionamentos mais altos. Normalmente, esse leilão ele vai ter algumas variáveis, ele não é tão simples de entender. O Google ele também não é tão claro, até para ninguém não poder burlar esse sistema, né? A pessoa sabe que funciona de tal maneira, vai fazer de tal jeito para ter benefício. Então como é que ele funciona na prática? Você acaba decidindo ali um valor ou de forma automática, ou você define um custo por clique que você deseja ter, e ele vai fazer ali uma concorrência com os demais anunciantes, e baseado tanto no valor que você colocou, quanto no histórico da sua conta, ou até também na reputação da sua conta, do seu anúncio, você consegue também já ter um posicionamento melhor ou pior em cima disso.
Então, o investimento mais alto não significa a melhor posição. Claro que ele ajuda muito, mas ele não garante. Nada vai garantir resultado, até o próprio Google diz, né, que não é um outdoor. Não significa que sempre que você pesquisar ele vai aparecer, mas você consegue ter ali uma porcentagem mais alta e aparecer a maior parte das vezes. Isso vai sempre depender muito do valor do leilão, do posicionamento do seu anúncio, né, do texto que você escreveu, a relevância que ele vai ter com a palavra e, claro, também o histórico da sua conta. Anunciantes mais novos normalmente acabam tendo um posicionamento um pouquinho pior e ao longo do tempo ele acaba crescendo, escalando e chegando mais alto nas buscas, né, dos resultados das campanhas. Legal, eu entendi essa parte, então agora eu quero que a minha empresa, eu tenho aqui a João Pizzaria em Curitiba, vou usar esse exemplo mesmo para a nossa aula hoje, tenho aqui a pizzaria do João em Curitiba e eu quero que todo mundo que pesquisar pizzaria ou pesquisar por comida em Curitiba veja a minha pizzaria. Se a pessoa fala, eu vou botar comida, eu quero que apareça meu anúncio, apareça a minha oferta para essa pessoa. Calma, vamos lá, se você está pensando nisso agora, eu tenho que te explicar, te falar realmente a verdade que esse não é o melhor caminho para uma captação. Claro que isso pode funcionar, você pode trabalhar ali a pessoa fazendo buscas muito genéricas, ela pode chegar até a sua loja, até o seu estabelecimento, mas a gente tem que pensar sempre olhando o macro da questão e nunca pegar pequenas opções, né, pequenos detalhes. Se a pessoa pesquisa por comida, ou ela bota assim de pizza no Google, fala, pesquisou pizza. Ela pode estar procurando uma receita de pizza, ela pode estar procurando uma foto de uma pizza, um vídeo de como fazer uma pizza, ela pode estar procurando várias coisas que não necessariamente sejam em uma pizzaria. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado quando escolhe essas palavras para não cometer esses erros. Porque lembrando, como a gente comentou antes, você vai estar concorrendo ali num leilão. Então se você tiver R$10 de orçamento por dia e cada clique custa R$1, e desses 10 cliques que você pode ter no dia, você acaba tendo 5 cliques de pessoas que só queriam ver uma foto de uma pizza, você diminuiu aí 50% a sua possibilidade de trazer resultado, de ter um faturamento maior e de trazer clientes de fato para o seu estabelecimento. E aí que entra de fato o grosso desse meu conteúdo. Aqui de fato que eu quero que você entenda, que você descubra nessa parte de fato e como que você faz para escolher as palavras corretas, garantir que o seu público correto está vendo o seu anúncio e não correr esse risco, né, de acabar usando palavras muito abertas e tendo uma poluição nas suas campanhas. Para isso, então, eu vou vir agora para a tela do Google Ads e a gente vai te mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Bom, eu estou aqui com o Google Ads aberto na minha conta teste aqui, então não é uma conta que é usada de fato, e eu vim aqui nas ferramentas do Google e busquei pelo planejador de palavras-chave. Sempre que eu vou criar uma campanha da rede de pesquisa, eu começo por aqui a pensar na minha campanha. Vamos dizer que eu estou trabalhando, né, com o meu exemplo que eu citei de pizzaria em Curitiba, ou pizzaria do João em Curitiba. Como é que eu quero que as pessoas encontrem a minha empresa? Se a pessoa botar comida aqui, ou comida, ou pizza, ou sei lá, mais uma possibilidade de um termo que pode ser muito aberto, alimentação. Se a pessoa fizer esse tipo de busca, como a gente pode perceber aqui, se a gente clicar num pesquisar, aqui está nível Brasil, mas a gente pode refinar depois. Se eu der um pesquisar aqui, a gente vai perceber que tem um volume muito grande de buscas. Então são palavras, né, que vão ter aí mais de 1 milhão de buscas mensais desse tipo de termo. Então a pessoa que pesquisa por comida, por pizza, tem centenas de milhares de pessoas que têm essa busca por mês. E qual que é o problema? Quando o meu público ele é muito grande, ele é muito aberto, eu acabo tendo mais dificuldade de ser assertivo. Vamos pensar que se você tem 10 mil pessoas potenciais que podem comprar o seu produto, a chance de você conseguir convencer as 10 mil é muito mais difícil. É mais fácil você selecionar dessas 10 mil pessoas ou 500 pessoas e ser assertivo nelas, falar o que elas realmente querem ouvir. Então palavras como essa não são interessantes, porque de novo, o cara que pesquisa por comida, por pizza, por alimentação, ele pode estar procurando por uma grande variedade de coisas que não são relacionadas àquilo que você tem para vender. A parte de fotos é muito comum, a parte de receitas é muito comum, a parte de influencer de comida, Masterchef, cara, tem muitas coisas que podem influenciar nesse meio campo e que podem, né, comprometer teu resultado. Então o que eu indicaria se fosse eu? Vamos ser específicos no que a gente quer. Vamos trabalhar aqui, deixa eu trocar as palavras, vamos botar, por exemplo, pizzaria em Curitiba. Aqui, pizzaria, endereço, pizzaria Curitiba. Ó, posso botar também aqui, por exemplo, pizzaria à la carte, se for o caso, né? Ou pizzaria rodízio. Aqui eu já vou trazer mais contexto, né? Claro que eu vou sempre tendo que visualizar um pouco a mais. Também tem um termo que é muito utilizado, né? Que vem muito dessa questão do falado, né? Do que é a pesquisa baseada na busca por voz, do Google Assistente, da Alexa, enfim, da Siri. Você pode usar também o pizzaria perto de mim, que também o pessoal usa bastante, que é um termo bem legal, costuma sempre trazer um público legal. Ó, a gente pode perceber já que os números vão diminuindo, ó. Então aqui, ó, pizzaria à la carte, pizzaria perto de mim, já vai cair para, não tanto, né, mas tem 100 mil buscas porque a gente trabalhando isso é nível Brasil, mas a gente consegue diminuir mais esses números, né, mas ó, a pizzaria em Curitiba, 10 a 100 mil, a pizzaria próxima a mim também funciona, perto de mim aberta também é importante. Aqui a gente pode já vir na minha busca, né, e reduzir esse quadro, então tá nível Brasil, posso botar só Curitiba, aqui
aqui, Curitiba, ó, botei Curitiba, São José dos Pinhais, enfim, depois você pode expandir um pouco mais essa busca. Se eu fizer só dentro de Curitiba, vamos ver como é que ficam os resultados. Ó, já caiu bastante no volume de buscas. A pizzaria à la carte já tem menos de 100 buscas por mês. Daí já ficou um pouco limitado demais. Então a gente tem que ficar meio que naquele caminho. Pizzaria rodízio tem um número legal, pizzaria perto de mim tem um número legal também. E aqui, como eu comentei com vocês, até a questão também do valor do lance no leilão. Lembra que eu falei? Então, o termo aqui, como são termos mais topo de funil, eu consigo encontrar ali com um valor até mais aceitável. Então, um lance mínimo seria já a partir de 57 centavos, para a palavra aqui pizzaria rodízio, até R$1,30. Que é mais ou menos um valor limite que o pessoal costuma investir. Você não consegue colocar um valor de forma manual. Você até consegue, mas essa é uma métrica que o Google está matando. Tá? O Google muito tempo trabalhou com o CPC manual, mas aos poucos, né, o Google está matando essa métrica e a ideia é que você vai trabalhar sempre baseado na inteligência do Google. Você vai definir o que você quer de resultado, mais cliques, mais acessos, mais conversões, né, mais pedidos, se for o caso. Ele vai trabalhar em cima disso. Então, esse CPC, por muito tempo, ele poderia ser colocado de forma manual. Mas a ideia, né, é que quando esse vídeo for para o ar e nos próximos meses ou anos, essa ferramenta morra. Então, não te aconselho também a trabalhar com esse tipo de estratégia. O Google ele está tirando aos pouquinhos essa função e a ideia é que em breve o Google corte de forma definitiva a definição manual do CPC, né, do custo por clique. Até um ponto importante, CPC eu acabei não falando, mas só para não deixar passar na minha informação, CPC é o custo do clique. Então, o custo por clique, CPC, é o que você vai pagar ao Google para cada clique no seu site, na sua campanha. Então, só para não ficar nenhuma ponta solta aí, CPC, custo por clique. Então, se eu fosse montar a minha campanha, eu começaria a selecionar palavras que funcionam. Ó, pizzaria perto de mim, pizzaria Curitiba, rodízio de pizza em Curitiba, então colocaria selecionando essas palavras até chegar numa conclusão. Claro que pizzaria é uma coisa bem direta ao ponto, não tem muito como fugir do objetivo, né? Mas vou usar um outro exemplo aqui também que eu sempre gosto de trazer, para trazer realmente essa diferença e como que mudanças pequenas podem afetar bastante a sua estratégia e o seu resultado. Uma coisa também que a gente trabalha muito na Blueberry é o pessoal da área do direito, né? Advogados, enfim, pessoal que trabalha nessa área da advocacia, e por isso a gente tem sempre que dar esse tipo de aconselhamento, esse tipo de dica realmente para esse pessoal, para evitar que tenha esse tipo de problema nas campanhas também. Uma coisa que a gente vê muito é realmente essas buscas, né, essas palavras que eles colocam muito topo de funil. Então, advogado, advocacia, contato advogado, assim, esses são tipos de buscas, né, que acabam trazendo um público muito amplo, um público muito desqualificado. A pessoa que bota advocacia no Google, é pouco provável que ela esteja procurando contratar um advogado, ela pode estar procurando um curso de advocacia, ela pode contratar, enfim, fotos, informações, artigos, reportagens, estudos, enfim, ela pode estar procurando uma grande variedade de coisas que não seja um especialista de fato, contratar um advogado. O que você pode fazer? Voltando para a nossa tela aqui, você vai ver que vai ter já nas próprias buscas uma especialização. Então eu posso botar advogado trabalhista, criminalista, criminal, mobiliário, familiar, previdenciário, então aqui eu já consigo ter várias informações. Eu posso sempre atribuir também com o nome da cidade, se for um trabalho regional, sempre legal colocar, então advogado, posso botar aqui, ó, advogado criminal em Curitiba, já vai dar um outro resultado, já vai dar um outro volume de buscas, ó, então advogado criminal Curitiba, já vai ter um outro volume de buscas, volume já um pouco mais nichado, mas também não muito específico. E aqui entra um outro ponto, que eu acho que esse realmente é um dos principais motivos dessa aula existir como um todo, que é o quê? A questão do valor do lance. Lembra que eu comentei com vocês antes que lá na busca da pizzaria um valor bem baixo, que era R$1, R$1,30, 50 centavos cada busca? Quando a gente começa a trabalhar com produtos mais valor agregado, né, produtos mais específicos, ou serviços, que é o caso da advocacia, esse valor tende a subir bastante. Até nesse exemplo que eu mostrei para vocês, se a gente for trabalhar advogado criminal em Curitiba, vai ter um custo de clique que vai de R$7,47, né, R$7,47, até R$37,56. Então ele vai ter uma margem muito grande aí, que o valor pode quadruplicar, quintuplicar na verdade, né? Esse valor pode multiplicar em 5 vezes o valor que você paga, e isso acaba dificultando a sua estratégia. Então é sempre muito importante selecionar a palavra certa. Porque se você está gastando R$30 numa busca, ou R$20 que seja, porque ele vai ficar nessa margem, né, de 7 a 37. Vai ficar nessa margem. Se eu estiver ali no meio do caminho, na casa dos 20, 17, 18 reais, ainda é super caro para você se dar o luxo aí de ter 10, 15, 30 cliques na sua campanha de forma errada. Então tem que ser muito assertivo. Você precisa ter certeza de quem você está trabalhando, que a pessoa certa está chegando na sua campanha e garantindo, claro, que toda a comunicação de landing page, de anúncio, de demais partes do seu anúncio estejam também alinhadas e condizentes com aquilo que você deseja e procura. Uma vez que são selecionadas as palavras-chave corretas, você precisa ter muita atenção também na hora de escrever o seu anúncio. Então, quando vai montar o anúncio, ele tem sempre que comunicar com a palavra-chave que você escolheu. Então, se você botou a palavra-chave advogado criminalista em Curitiba, é sempre legal trabalhar com a mesma tipo de comunicação no anúncio. Então, você pode botar advogado da área criminal, especialista da área em Curitiba, advogado com escritório em Curitiba. Você pode sempre trabalhar as mesmas informações relevantes no seu anúncio. Então, incluir que é uma especialidade, incluir a área, né? Se for um ramo que você pode trazer diferencial
diferenciais, sempre trazer diferenciais. Eu sei que a área médica, a área do direito é um pouco mais delicada essa parte de diferenciais e comparativos, mas na área de produto, a pizzaria, a pizza mais gostosa de Curitiba, você pode sempre trazer essas informações para o seu anúncio para que ele seja mais relevante e ele chame a atenção da pessoa. A gente tem que lembrar que você vai estar ali no meio de outros 10, 15, 20 cliques, dependendo do que for necessário, né? De outros links que podem ser clicados e chamar a atenção da pessoa. Então é muito importante que você se destaque no meio da multidão. Então, sabendo da palavra-chave certa, escrever o anúncio certo também é tão importante quanto. Então, outra dica que eu trago é se dedique na escrita do criativo. Ela é bem importante, o texto que vai estar no seu anúncio é tão importante quanto a palavra-chave, então você precisa fazer algo que vai se destacar no meio da multidão e, claro, chamar a atenção do cliente certo no momento certo. Gostou desse conteúdo? Tem outros conteúdos aqui no canal também que a gente fala sobre campanhas de search, YouTube, Meta. Vale super a pena você dar uma olhada. Também, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula.